Pai do Senhor, meu irmão e irmã, vamos a mais um devocional. Eu quero meditar com você no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 23 e 24, que diz o seguinte: E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Cristo aqui quer deixar muito bem claro para os seus opositores qual a sua identidade e qual a identidade deles. No verso de número 23, Cristo diz que aqueles que se opunham a ele eram de baixo, eles eram deste mundo. Tal afirmação revelava a identidade daqueles que o afrontavam, daqueles que questionavam quem de fato Cristo era. Essas pessoas que são deste mundo estão sendo referenciadas por Jesus aqui como pessoas pecadoras, pessoas que têm uma natureza contaminada, manchada pelo pecado. Logo, tais pessoas carregam sobre si a condenação, o justo juízo que o pecado merece, porque Cristo segue-se que tais pessoas deste mundo estão fadadas à morte e à morte eterna. Cristo, no verso 24, vai dizer que tais homens que estavam se opondo aos seus ensinos e a quem de fato ele era, morreriam em seus pecados, caso não crescem na verdadeira identidade de quem Jesus era. Eles estavam condenados caso não crescem naquele que estava vos falando. E quem era ele? Jesus afirma aqui que ele é o eu sou. Tal afirmação é testificada ao Cristo mostrar a sua identidade divina no verso 23, dizendo que ele é lá de cima. Ao dizer que eu deste mundo não sou. Cristo está mostrando que, diferentemente daqueles que o acusavam, ele não tinha uma natureza pecadora, ele não tinha uma natureza manchada e contaminada pelo pecado. Logo, tão certo que a sua morte e a sua ressurreição seriam acompanhadas da glorificação junto ao Pai, de tal forma que ele estaria naquele lugar da onde ele viera, de junto ao Pai, um lugar onde para ali estar deve-se ser plenamente santo, deve vestir as vestes de justiça, e Cristo é a própria justiça. Ao afirmar que ele é, ou seja, eu sou, ele está mostrando que a identidade dele é a mesma do Pai, daquele que o enviou. Cristo é aquele que salva. Aqueles homens que estavam se opondo a Cristo deveriam realmente crer em quem ele é. Deveriam entender a identidade de Cristo para que eles não morressem em seus pecados. O convite, por meio desse ensino de Cristo, é primeiramente reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa identidade pecadora e confessá-la ao Senhor. Confessar que somos falhos e fracos e precisamos de perdão sobre os nossos pecados. Precisamos reconhecer que somente Cristo, precisamos crer, como ele diz, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Precisamos crer nesse Cristo. Crer que esse Cristo é a nossa justiça. Crer que esse Cristo é aquele que nos faz vestir as vestes brancas de santidade que ele mesmo nos dá, a fim de que nós possamos nos chegar a ele. Para aqueles que ainda não confessaram ao Senhor, fica o convite para essa confissão e essa entrega naquele que de fato é o próprio Deus, para aquele que de fato é o grande eu sou, para aquele que de fato pode perdoar pecados, para aquele que de fato tanto nos ama, e para aqueles que já têm a Cristo, que nós possamos diariamente reafirmar essa verdade em nossos corações. Jesus te abençoe.